Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Como já sabíamos, o Glorioso está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas que pavor, que jogo horroroso. Sugiro que assistam o vídeo e depois vão curtir o fim de semana. Sextou, galera. É hora de curtir com a família, é hora de curtir a sexta-feira, o sábado, o domingo e focar na partida de terça-feira contra a Laú pela Libertadores. Reitero, vou falar sobre o jogo de ontem. É importante. Após o vídeo, curtam, pois se ficarem lembrando do jogo de ontem, do Botafogo com as reservas contra o Capital, derrota por 1-0, vão se irritar durante o dia e a sexta-feira não está aí para isso. Vamos focar na final de Copa do Mundo que temos na próxima terça-feira. Pois bem, o Botafogo havia goleado o Capital por 4-0 no primeiro jogo no Newton Santos, não vai jogar pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana, porque a partida com o Ceará foi adiada, então é tempo de treinamento, preparação, descanso, visando a final de Copa do Mundo. O Botafogo tem que vencer a Universidade de Chile na próxima terça para passar às oitavas também na Libertadores. Você se inscreve aqui no canal Fabiano Bandeira, é simples, rapidinho, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 60 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende automaticamente que você curte os vídeos e distribui também automaticamente para mais pessoas e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Hoje às 18 horas estarei ao vivo na Placar TV aqui no YouTube, 18 horas, Placar TV aqui no YouTube, programa Placar Aberto, ao vivo. Chegue junto, comente, mande superchat, diga que chegou ao Placar Aberto por intermédio do canal Fabiano Bandeira. Pois é, o técnico Renato Paiva poupou muitos jogadores ontem, como deveria fazer, só que a equipe não respondeu em campo para os quase 15 mil torcedores do Botafogo que estiveram no Mané Garrincha. Foi uma frustração, não pelo time ter sido poupado, isso todos já sabiam, mas pelo nível de competitividade, pelo nível de interesse do time dentro de campo. O Botafogo perdeu para o Capital da Série D por 1-0, inadmissível, mesmo se fosse o Sub-11, com todo respeito do Botafogo, isso seria inadmissível. Foram a campo como titulares Léo Link no gol, Matheus Ponte na lateral direita, Newton e Serafim na zaga, Alex Telles na lateral esquerda. Marçal sentiu dores musculares, Cuiabano foi poupado. No meio campo tivemos Danilo Barbosa, Patrick de Paula, Cauã Lindes pela direita, Natan centralizado, Elias Manuel pela esquerda, vindo um pouco mais para dentro, inicialmente Santiago Rodrigues. Dessa forma, o Botafogo tinha um 4-2-3-1, que virava um 4-4-2, quando o Cauã Lindes encostava um pouco mais no Elias Manuel. E por conta de um choque com o atacante do Capital, o Léo Link saiu, teve que ser substituído pelo Raul, que entrou e logo depois fez uma baita defesa, saiu bem do gol, mas tomou um gol de muito longe também, um golaço realmente do jogador do Capital, que começou com um erro de passe do Elias Manuel lá na frente. Se tem algo importante na partida de ontem, é a gestão entender que o Botafogo precisa de reforços. Ontem entraram em campo algumas peças que, com mais respeito ainda, não podem atuar no Botafogo hoje. Um time que pensa em manter título de Libertadores, por exemplo, um time que é atual campeão brasileiro, que quer ganhar a Copa do Brasil, tem o Super Mundial, e ontem nós vimos algumas peças completamente desconectadas. Para não dizer que foi todo mundo mal, tem jogador que é bom e que não foi bem, o Matheus Ponte, ao meu ver, foi bem. Gostei do Matheus Ponte no lado direito, jogando sério, antecipando, marcando, construindo. Gostei, tecnicamente, do Santiago, ainda é muito pouco. O Santiago tem que ter mais influência no jogo, mas dá para ver que ele é diferente, que ele tem o toque, ele tem a técnica, ele observa os espaços, consegue encontrar alguns caminhos,
mas dentro de um time totalmente desestruturado, não conseguiu fazer muita coisa. Quando poderia ter tido 1 contra 1 legal, entrando na área, perdeu a posse e ainda fez falta de ataque. Então o Santiago precisa de ritmo. Tomara que aconteça com ele o que aconteceu com o Alan, que foi titular na primeira partida contra o Capital, não se destacou muito, depois ficou de fora contra o Bahia, mas já voltou melhor contra o Carabobo e só cresceu de produção. O Alan, que ontem foi liberado para resolver problemas particulares, por isso não esteve em campo. Mas o Botafogo não conseguia produzir contra o Capital da Série D. Embora tentasse ficar na zona ofensiva, controlando o jogo, era muito pouco. Tudo bem, não precisava buscar nova goleada, mas poderia vencer a partida, poderia fazer 1-0, 2-0, deixar a torcida do Distrito Federal feliz, a galera que foi ver o Fogão no Mané Garrincha. E além de estar mal, não conseguindo fazer o gol, o Botafogo estava no ataque, o Elias Manuel deu um passe equivocadíssimo para trás, ligou um contra-ataque para o Capital e de muito longe o atleta adversário chutou no ângulo, um chutaço, um golaço, mérito dele, 1-0 para a equipe da casa. Aí o que estava ruim piorou. Veio o segundo tempo e o Renato Paiva já tinha colocado o Raul no lugar do Léo Link, não fez substituição no intervalo, esperou alguns minutos para fazer 3 trocas. Entraram Vitinho na esquerda no lugar do Alex Telles, Jefinho no lugar do Lindes, indo para o lado esquerdo, trazendo o Santiago inicialmente para dentro, mantendo o Natan pelo lado direito e tendo o Juan Cruz lá na frente, que entrou no lugar do Elias Manuel, que tinha ido muito mal, e o Juan Cruz nada acrescentou. Se o Elias Manuel foi mal, o Juan Cruz também. Ele conseguiu não produzir aquilo que se esperava na zona ofensiva depois da saída do Elias Manuel. E o técnico Renato Paiva, que ao fim do jogo colocou o Cauê no lugar do Serafim, então o Danilo foi recuado para a zaga para fazer dupla com o Newton, falou por que não havia trocado e colocado alguns jogadores nas últimas partidas, porque realmente ele foi muito cobrado, por exemplo, pela entrada do Jefinho contra o Flamengo. Vocês viram como o Jefinho entrou ontem? Não foi bem. O Santiago, embora tenha mostrado técnica, possa ter conseguido mais ritmo no jogo de ontem, precisa evoluir ainda. E o Renato Paiva falou sobre competitividade, sobre questão física, ele deixou claro que não é questão do jogador ser bom ou ruim, mas falou sobre o momento, e por isso não tomou algumas decisões anteriormente, de colocar alguns jogadores que eram pedidos. Com aquele nível de competitividade de alguns ontem, se eles entram contra o Flamengo, o Botafogo, que poderia ter vencido, poderia também ter perdido. Vamos ao que falou o Renato Paiva. O jogo é um jogo normal para uma equipa toda mudada e para um conjunto grande de jogadores que está sem ritmo de jogo, sem ritmo competitivo, sem confiança de competir, essa é a verdade. E que depois ao longo do jogo a forma física vai baixando também, porque eles não estão habituados a este andamento, não é? É o que é, se calhar as pessoas vão compreender algumas decisões minhas anteriores em jogos anteriores, se calhar vão entender algumas decisões que eu tomei, porque não é que os jogadores sejam bons ou maus, não estão em forma, e como não estão em forma têm que jogar os que estão em forma. Então, em vez de me chamarem cobarde em alguns jogos, como por exemplo no último com o Flamengo, se calhar hoje já entenderam porque é que não se tomam algumas decisões. Porque aqui o que está acima de tudo é o Botafogo, e o bem do Botafogo, e conseguir resultados para o Botafogo. Ponto final, parágrafo. Essa é a minha missão. E portanto, como digo, não gosto destas revoluções, tinha que as fazer a bem de uma planificação, de um planeamento que nós fizemos e que fazemos jogo a jogo. Priorizámos, é verdade, a questão da Universidade do Chile em relação ao cansaço de muitos jogadores que têm tido imensos minutos e descansá-los porque vem aí uma competição muito importante e um jogo muito importante, e este tinha uma vantagem de 4 golos e, portanto, foi essa a minha decisão. Pois é, galera, vou comentar, mas antes aquele recado especial. Jogue na Inplay. Clique no primeiro comentário fixado deste vídeo ou na descrição deste vídeo. Tem aí o link da Inplay. Você se cadastra através do link do canal Fabiano Bandeira,
contribui com o nosso canal. Tem pouca gente se cadastrando atualmente, hein? Muita gente se cadastrou, mas agora tem pouca gente se cadastrando. Dê essa força ao canal Fabiano Bandeira. Clique então no link, se cadastre na Inplay, que não é casa de apostas. Lá você joga, se diverte, concorre com outras pessoas, fica em rankings disputando quem sabe mais sobre futebol, porque você mostra os seus conhecimentos sobre futebol na Inplay. É maior barato. Inplay, grande parceira do canal Fabiano Bandeira. Pois bem, não sei se eu falaria em público o que o Renato Paiva falou sobre os jogadores, nível de competitividade, parte física, mas ele não está errado, gente. Ele poderia não ter falado, mas o pensamento, o raciocínio não está errado. É por isso que eu falo, quem está lá diariamente sabe com quem está lidando, como está lidando, está vendo tudo que a gente não está. Tem todos os índices, todos os dados, tudo que é observado pelos analistas, pelos auxiliares, e o próprio treinador observa também. Ontem, jogadores muito abaixo. O Botafogo não conseguia produzir. Um lance de contra-ataque puxado muito bem pelo Matheus Ponte no primeiro tempo, finalização forte, o goleiro deu rebote, o Natan perdeu o gol, pertinho do gol, perdeu, o zagueiro e o goleiro fecharam no segundo tempo. Uma inversão do Jefinho, cabeceio para dentro, o Natan mais uma vez chutou e o goleiro defendeu. E depois teve um lance também com a bola sobrando para o Jefinho, que finalizou todo torto e a bola foi lá em cima. Então o Botafogo não conseguiu produzir. Dito isto, pessoal, esqueçamos o jogo. Não é porque queremos passar a mão na cabeça dos atletas, ou do treinador, ou da gestão. A gestão tem que entender que precisa reforçar o elenco do Botafogo. Isso ficou claríssimo ontem. Se eles ainda não tinham entendido, não é possível que não tenham compreendido isso a partir do jogo de ontem. Mas o Botafogo agora tem que voltar às atenções para terça-feira. Já garantiu o seu ingresso? Se puder, vá. Já são mais de 30 mil ingressos comercializados para a partida contra a Universidade de Chile, às 21h30, terça-feira. O Botafogo precisa vencer. Não tem conversa. É vencer a Universidade de Chile e passar para as oitavas de final da Libertadores. Aí é outra situação. Botafogo nas oitavas da Copa do Brasil, nas oitavas da Libertadores. Pós-mundial, o Fogão, que terá a Copa do Mundo de Clubes em breve também, está no grupo do Seattle Sounders dos Estados Unidos, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Beleza, galera? Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui! Fogo!